Leandro, deixa eu te convidar para ficar aqui com a gente também, porque nós vamos conversar agora com o pesquisador da Fiocruz, órgão que você conhece muito, e essa apuração você está fazendo de pertíssimo. Agora você já vê aqui o doutor Júlio Croda. Doutor Júlio, muitíssimo obrigada pela participação aqui no CNN 360. A gente acompanha em toda a programação da CNN o esforço que o senhor vem fazendo para explicar o valor da vacina, a dificuldade de se lutar contra a Covid, e agora vai fazer esse esforço conosco aqui. A gente pode falar um pouco a respeito das 10 milhões de doses que devem chegar, né, ainda em fevereiro, mas eu queria puxar para os insumos, doutor, porque com eles a Fiocruz vai poder começar a produzir a vacina de Oxford aqui no Brasil. Como é que está a preparação para isso hoje? A gente conta muito com essas vacinas. Eu acho assim, a Fiocruz está preparada para o invase, né? Está aguardando a IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, para iniciar esse invase. E fazendo uma análise desse semestre, a gente ainda vai ter muita dificuldade, né? Porque a gente sabe que tanto o Butantan como a Fiocruz não irão produzir a IFA localmente, irá depender dessa importação da China, as duas instituições, e a gente espera que não haja nenhum atraso, né? E existe já uma questão importante que está acontecendo na Europa, a própria Europa está falando em relação à AstraZeneca com Oxford, né, que vai fornecer apenas 50 milhões de doses, era previsto 100 milhões de doses. Existe um debate importante, até para não deixar a vacina da AstraZeneca e Oxford, que é produzida na Europa, sair da Europa. Então, é um material escasso, a gente pode sofrer por conta disso, por não ter a capacidade de produzir localmente essa vacina, e principalmente o IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo. O senhor falou de tanto a Fiocruz quanto o Butantan não produzirem o IFA, né, que é esse ingrediente, essa matéria-prima aqui no Brasil. Qual que é a dificuldade de se produzir esse ingrediente aqui no Brasil, doutor? A gente tem tecnologia para isso, né? Mas para a gente produzir esse IFA tem que ser certificado em todas as suas etapas de produção. Para a gente falar que o produto que é produzido aqui é igual ao produto produzido na Europa, na Índia, e aí os estudos que foram feitos de fase 3 serem válidos para qualquer agência regulatória do mundo. Então, assim, a gente precisa certificar etapa por etapa dessa produção, e isso demora um certo tempo. A gente tem que tentar cortar etapas o máximo que for possível, para a gente ter essa capacidade local. Acho que essa negociação é essencial para a gente ter autonomia de produção do ingrediente farmacêutico ativo aqui no Brasil, e no futuro, se precisar adaptar essa vacina para as novas variantes, isso se torna mais fácil também. Leandro? Doutor Júlio, obrigado por estar conversando com a gente. A Fiocruz trabalha com a previsão do IFA sair da China no dia 8 de fevereiro. Em quanto tempo que da chegada do IFA aqui, a vacina vai para o braço das pessoas, deixa de ser matéria-prima e pode ser aplicada? Quanto tempo que isso demora, mais ou menos? A Fiocruz vai começar a produzir 500 mil doses diárias, quando a partir do IFA chegar, 700, pode chegar a 1 milhão rapidamente. Então, é muito próximo o cronograma do Butantan também, né, que é em torno de 20 dias para a gente ter essas doses prontas a partir do momento que chega o IFA no país. Atualmente, os dois laboratórios estão parados porque não tem IFA, não tem nenhum novo lote que chegou nesse momento. Angústia, né, de ter todo um parque tecnológico pronto para poder fazer invase, para produzir vacina, e nada está acontecendo por falta desse ingrediente, dessa farinha aí que precisa para produzir o pãozinho, que é a vacina. Doutor, vamos falar um pouco então desses 10 milhões de doses que estão previstos para chegar aí até em fevereiro. Eu notei que o senhor falou assim, pensando em primeiro semestre, vamos ter um cenário difícil. É possível que a gente tenha que recorrer a mais compras de vacina pronta do Instituto Serum, por exemplo, por conta desse cenário de escassez, e da AstraZeneca na Europa já está sofrendo uma espécie de discussão para restringir a exportação das vacinas? Eu acho que essa restrição europeia talvez não impacte o Brasil, né? Porque a gente compra a vacina pronta da Índia ou o IFA da China. Então, é uma outra rota de aquisição.
Mas a gente pode comprar mais vacinas. Se lembra que para essa primeira fase já era para a gente ter iniciado as pessoas acima de 75 anos, né? Estava previsto para essa primeira fase esse público. Então a gente já está 2 semanas atrasados na nossa campanha de vacinação porque a gente não tem dose suficiente. E esses dias vão contando. Então a gente precisa acelerar isso, porque como a gente viu em Israel, né? Com uma dose da vacina da Pfizer, já houve uma redução de 60% das infecções. Israel já vacinou, é um país pequeno, mas já vacinou 50% da sua população. A vacina é a grande solução para a gente diminuir a pressão nos serviços de saúde, internações e leitos de terapia intensiva e também para a gente recuperar a economia. Obrigada, doutor Júlio Croda, ele que é pesquisador da Fiocruz, participando aqui com a gente e tirando algumas dúvidas sobre as vacinas da AstraZeneca junto com a Universidade de Oxford, que vão ser produzidas aqui. Prazer é meu. Boa tarde para o senhor. Obrigada, Leandro.